Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rapidocar. Você pode estar escaneando com seu telefone, ou também você pode ser direcionado, você vai ser direcionado ao Play Store, onde você faz certinho o download, para quando você precisar, você coloca certinho de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. Ah, outro detalhe, e para você que são os novos usuários também, vocês fazendo certinho o cadastro, você pode indicar outros amigos de vocês e também tem umas paradinhas bem top lá, ok? Acompanhe eles também lá na rede social, tanto no Instagram, que é Rapidocar Oficial ou Rapidocar Foz do Iguaçu, ok? Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, aqui está aparecendo o contato dele. Você, através desse QR Code, você pode entrar em contato com ele para ver qual plano é o melhor para você. Só lembrando que para você, motorista de aplicativo, taxista e turismo, tem um preço especial. Por quê? Você lava com mais frequência, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show que tem lá em Las Vegas, Dubai? Aquele show das águas? Aqui em Foz nós temos também. É algo diferencial. Aqui tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? Que eles utilizam a própria cortina de ar para jogar uma projeção. Então, como se fosse uma parede onde você joga a projeção e o que acontece é como se fosse um cinema. Então, é algo diferencial. Outro detalhe também tem o Movie Cars. Patrick, o que tem no Movie Cars? São carros em cenários de cinematográfico. Sabe aqueles carros de Hollywood? Aqui em Foz nós temos também, não no Movie Cars. Ah, outro detalhe, para você que tem criança pequena e gosta de sempre deixar as crianças felizes, as crianças curtindo as fadas, lá no Wonder Park tem também. E qual atrativo? No Lumina, que é um novo atrativo, beleza? E bora lá conhecer quem será a nossa convidada desta semana. Adara, se apresente. Olá pessoal, eu sou a Dara Capelin, eu sou lá da Barbearia Blessed. Vocês já viram, né? Família de peso aí. Adara, explica para quem nos ouve aí o que você veio falar aqui no podcast hoje. Conta para nós a sua experiência, de onde você veio, para onde você vai. Explica um pouco a sua história. Hoje a gente vai bater um papo aqui, muito legal. Vamos contar um pouquinho da história da Barbearia Blessed, como iniciou, como tá sendo aí. E é isso aí, galera. Já viram já a pegada, né? Então, assim, eu acho muito interessante para quem está nos assistindo. Vocês sabem que nós gostamos de histórias, replicar a história das pessoas. E eu entrando em contato com a Dara para entender um pouquinho a história deles, da barbearia Blessed. Isso. Nome difícil, diferente. E eu achei muito interessante. Eu achei que seria importante a gente transmitir, né? Assim como tivemos vários outros convidados, entendeu? Que transmitiram as suas histórias, suas experiências. Creio que a Dara também vai contar um pouquinho as experiências dela, como é que foi aqui em Foz. Dara, mas antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, explica um pouco sobre você. Você é original de Foz? De onde que você é? Eu nasci e cresci em Foz do Iguaçu. Morei durante 5 anos fora de Foz do Iguaçu, né? Morei 2 anos no Maranhão, em São Luís. Uau. E morei 3 anos em Paraty, no Rio de Janeiro. Mas a todo tempo, do restante aí dos 34 anos de vida, é Foz do Iguaçu. Que legal. Agora é isso que eu falo, que eu acho interessante. Poxa, você nascido e criado em Foz, se mudou de Foz, aí foi pro Maranhão. Isso, morei em São Luís durante 2 anos e 3 anos em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Uau! Mas o que levou você a sair de Foz? Não foi que nem a história daquela novela que tá acontecendo aí hoje em dia, não, né? O pessoal sabe do que nós estamos falando. Não tem nada pra eu fazer, né, Patrick? Não tem nada pra fazer, deixa eu sair daqui. Não. A minha saída de Foz do Iguaçu foi num momento, assim, de procurar novas oportunidades e sair do CLT mesmo, né? Eu fui a Paraty para empreender no ramo de turismo na época. Isso foi em 2018. E eu fiquei lá até 2020,
onde aconteceu aí a pandemia e eu tive que retornar à minha cidade. Ah, sim. E depois disso, então, você estava lá, mas eu acho interessante que eu acho. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse tema aí, porque quando você foi pro RJ, a gente fala, né? Rio de Janeiro, lá Pro para Paraty, RJ. você tá fazendo o que lá? Você foi para empreender, né? Isso, Conta um aham. pouquinho mais sobre o seu empreendimento lá, porque assim, É, eu acho só um segundo um pouquinho, porque aham. assim, eu acho interessante você fazer esse nexo, porque aquela questão, isso mostra o seu lado do empreendedorismo, palavra difícil de falar. Então, o que acontece? Desde lá, então, você saiu daqui, foi para lá para invés de trabalhar, São Luís do Maranhão, depois foi pro RJ, e qual que era o seu, agora sim, entra. Qual que era o seu trabalho que você realizava lá? Então, lá eu trabalhava na área do turismo, né? Na época, quando nós fomos para lá, foi a minha família toda em si. Minha mãe, meu pai, meu irmão. Uau! E nós vendemos uma casa que a gente tinha aqui. Aham. E a gente foi mesmo assim, com a cara, a coragem e a determinação. E com esse dinheiro que nós levamos da venda dessa casa, nós compramos uma escuna em Paraty. Que isso? Escuna seria um barco de madeira, que é feito Ah, para visitar praias e ilhas. uau. Então nós trabalhávamos com isso, né? Montamos uma agência de turismo na cidade e começamos a trabalhar com isso. E tava indo tudo super bem, muito certo. Só que aí a pandemia veio. Como nós não tínhamos um caixa, vamos dizer assim, né, da empresa já consolidado, porque era muito recente e todo o dinheiro que nós levamos, nós investimos lá, a gente teve que retornar porque a pandemia, a gente achava assim, fechou, vai ser só uma semana e tudo vai voltar ao normal. Mas não, aí começou a alongar o prazo e foi. Então nós tivemos que retornar. Nossa. Aí a gente vendeu lá esse barco que a gente tinha para fazer os passeios e retornamos para nossa cidade de origem. Pensamos que talvez seria um pouco mais fácil para passar esse momento tão doloroso que foi a pandemia, né? Eu acho interessante o que você mencionou, Adara, porque, querendo ou não, é, a pandemia, ele provou realmente a nossa resistência. Isso. Isso que é, entendeu? A persistência. Uhum. Porque, vamos lá, muitos comércios, muitas empresas na pandemia fecharam. Já outras empresas fizeram o quê? Ampliaram, cresceram de tal forma que você fala, uau! Então, eu acho muito interessante isso, porque para algumas pessoas foi bom, já para outras pessoas foi péssimo. Imagina, vocês estavam começando a se estabilizar Isso. e depois tiveram que voltar para Foz, né? Isso. Venderam tudo que tinha lá, né? Vendeu, aham. Tinha pouco, né? Não tinha muito, porque a recém tinha ido. Mas, assim, foi muito doloroso pra gente essa volta, né? Foi assim, nós voltamos com uma caminhoneta e uma TV e as roupas que a gente tinha. Sério? Foi isso que nós trouxemos na volta, né? Tivemos que recomeçar do zero. Só que nunca faltou força, nunca faltou coragem, determinação, né? E hoje é aí. Hoje a gente empreende na área da barbearia, no meu caso, né? E o meu irmão tem loja de roupa, tem loja de calçado, então Oh, que se legal. ergueu muito, assim. Foi dolorido na época, mas agora a gente tá bem, vamos dizer assim. Ah, isso que eu acho interessante, porque assim, vocês tiveram que passar pelo momento da aflição, aprovação, vocês Isso. foram no fundo do poço e depois foram a ascensão novamente, né? Fomos forjados no fogo, vamos dizer assim. E Isso. isso eu acho muito interessante, eu acho muito Aham. bom, porque querendo ou não, hoje em dia, quando nós pensamos dessa forma, a gente pensa, poxa, na pandemia perdi muitos amigos, aí se entrega a vida, acabou minha vida, já não sei mais o que, já não faz sentido, né? E se nós pararmos para pensar, não é assim. É completamente diferente, entendeu? Sim. Nós temos a oportunidade a cada dia, a cada manhã que nós acordamos, esperamos, novas oportunidades. Eu acho muito interessante que eu tô falando com você, mas eu tô me recordando quando eu comecei o podcast. Sempre eu menciono nisso. Quando toca essa parte, sim, sempre eu menciono porque eu sou muito vergonhoso. Para quem talvez nos vê aí através das redes sociais, fala, é vergonhoso nada, eu sou muito vergonhoso, entendeu? Quem tá próximo sabe que eu sou muito vergonhoso. Então, isso daqui foi um meio para poder, como que eu posso falar? Um meio para poder, talvez deixar, talvez mascarar um pouco mais isso, ou entendeu? Ou
realmente acabar essa vergonha. A gente tem que superar os limites, tem que enfrentar, não pode ficar parado nem estagnado, né? Sim. Nem se parar com críticas, nada disso. Na verdade, hoje em dia, as pessoas que te criticam são as pessoas que não conseguiram suportar o processo, desistiram e acham que, como você está no caminho certo, fala assim, não, mas ela vai conseguir, ou ele vai conseguir, então eu não posso deixar isso acontecer. Tem que ser completamente diferente. Então, assim, eu acho muito interessante isso, mas quem é pra falar é você, imagina isso que eu tô falando, velho, que é isso? Mas conta um pouquinho mais aí a história da Blessed. Como que surgiu, como tudo surgiu, o porquê desse nome? Conta pra nós, por favor, Então, Adara. a Blessed é uma barbearia interestadual, vamos dizer assim. Ela nasceu, na verdade, no estado do Goiás, né? Numa cidadezinha muito pequena, onde o Yuri, que é o fundador da barbearia, né? Meu esposo, ele iniciou lá. E ele iniciou uma carreira como cabeleireiro de mulher, na verdade, né? Salão de beleza de mulher. E foi, não deu muito certo. E aí, um certo dia, ele já tinha ouvido falar de Foz do Iguaçu. E assim, para empreender não pode ser muito certo da cabeça, né? Porque tem que ter um parafuso a menos para conseguir sobreviver nesse ramo, que não é fácil. Quem é empreendedor, quem é empresário sabe disso. E eu falo, foi aquele parafuso que trouxe ele para cá, esse parafuso a menos. Ele colocou tudo que ele tinha numa mala de 23 quilos e veio parar em Foz do Iguaçu. E ele iniciou do nada, aqui em Foz do Iguaçu. Chegou aqui e não sabia nem para onde ele ia, na verdade. Ele falou que desceu do ônibus ali na Vila Portes. Não foi nem na rodoviária, porque ele veio com aqueles ônibus de compra, que a passagem era muito mais barata. Uhum. Então ele desceu e ele não sabia nem para onde ia, né? E aí, o primeiro hotelzinho que ele achou ali na JK, ele ficou um dia ali. E aí começou a andar. Andou a cidade toda, criou várias bolhas no pé e tal. Mas aí conseguiu um trabalho como barbeiro em uma outra barbearia, deram uma oportunidade para ele. E foi dali que ele criou amor por barbearia, né? E tudo iniciou. E aí, muito menos de um ano, ele já tinha conseguido aí montar a própria barbearia dele, que é a Blessed, né? Nossa. Com muito esforço aí. Só que para montar não seria tão fácil assim, né? Para uma pessoa que chegou sem nada. Imagina. E então ele começou a fazer ele mesmo, tudo. E ele morou, inclusive, dentro da sala onde é a barbearia. Onde é a atual, não, né? Onde era a antiga barbearia, é uma sala muito menor. Ele chegou a morar alguns meses, durante uns 3, 4 meses lá, porque ou ele pagava o aluguel da sala, ou ele pagava o aluguel para morar. Então ele não tinha opção, né? E aí o alimento dele aí nesses 3 meses foi nesse miojo, né? Nossa. E tomava banho ali no banheirinho ali mesmo da barbearia, de caneca, com a água ali da pia do banheiro, porque não tinha chuveiro. E assim ele foi se virando. E graças a Deus, devido a essa persistência dele, né? A esse trabalho contínuo e esse amor que ele criou pela profissão, hoje a gente tem aí uma barbearia consolidada, um espaço bonito, um espaço grande. E é isso, foi a trancos e barrancos, mas hoje, graças a Deus, chegamos aí a um ponto. Não estamos ainda, claro, aonde a gente quer chegar, aonde almejamos, né? Mas é isso. Eu fico muito feliz em saber, porque é interessante. Às vezes muitas pessoas acham que a vida é assim, olha, vamos lá, abriu uma barbearia ali. Acha que do nada se você tem condição de bancar, é mais fácil, entendeu? Mas quem não tem condição, imagina, poxa, ele veio lá de Goiás pra cá, não tinha nem onde ficar, tinha uma reservinha ali que dava pra pagar o hotel. Imagina, eu fico pensando, é muita coragem, é muita força de vontade pra vencer, entendeu? Porque se nós imaginarmos, eu falo, talvez, eu não sei se eu teria essa coragem, entendeu? Eu também, às vezes, eu fico me pensando se eu teria a coragem dele. Certamente eu não teria. Porque, assim, eu não tenho medo de enfrentar nada. Só que sair do nada da sua cidade só com uma mala e um pouquinho de dinheiro, tipo, uma diária de um hotel e alguma coisinha pra você comer, isso já é mais, assim, mais do lado dele mesmo. Coragem. Eu saí daqui, claro, eu fui pra Paraty, né, como eu te contei antes.
Só que eu tinha um dinheiro ali para me suprir durante alguns meses lá, né? Para investir. Eu já fui com aquele dinheiro para um investimento, né? E o Yuri não, ele veio de lá, tipo, praticamente sem nada. Com o dinheiro emprestado da mãe dele, assim. Nossa. E a família. E detalhe, ele não conhece ninguém aqui, ele não conhecia ninguém, né? A família dele toda é de lá. Então, assim, eu acho que para ele foi muito mais difícil. Nossa, eu fico pensando assim, é que assim, para você ser empresário, você tem que gostar de risco. Você tem que amar o risco, porque aquela questão, o risco, você tá em cima da corda. Ou é de um lado, ou é você cai de um lado que é o sucesso, ou do outro lado que é o erro. Como é que eu posso falar? Que é o fracasso. Então, mas ali você fica muito em cima da linha ali, entendeu? Então, a maioria das pessoas cai para onde? Sempre por fracasso. Então, a linha que as pessoas não querem cruzar. Perdão, não querem correr por cima dessa linha. É. Na verdade, as pessoas elas não querem sair da zona de conforto, né? Para você empreender, você não pode ter zona de conforto. Vai chegar um momento, porque a empresa em si ela passa por várias etapas. Então tem aquela etapa só da sobrevivência. Tipo assim, o que que eu tenho para me alimentar hoje? Claro, minhas contas da minha empresa tá tudo paga, tá tudo certinho, né? Mas e hoje? Eu consigo comer o que com R$ 20? Eu consigo fazer o que com R$ 40? Tem essa etapa da sobrevivência. E tem pessoas que não suportam esse processo da sobrevivência. Na verdade, as pessoas elas montam uma empresa e elas acham que o lucro ele vai vir no outro dia. Tipo, no outro dia vai estar cheio de gente, no outro dia vai ter muito dinheiro, no outro dia eu fiquei milionário. E não é assim, gente. É todos os dias é trabalhado, é batalhado. Eu acordo 6 horas da manhã e eu vou dormir 11 horas da noite. Então, assim, porque eu tenho todo aquele trabalho, né? É filho, é escola, aí vai pra barbearia e resolve tudo da barbearia e faz N coisas. E eu trabalho também na recepção da barbearia, né? Atualmente. Então, assim, não porque talvez eu poderia colocar alguém lá para fazer esse serviço, mas eu gosto muito de estar próximo, sabe? Próximo dos meus clientes, próximos da minha equipe de barbeiro, treinando, falando, né? Dando uma orientação ou outra, para não perder a qualidade do atendimento, não perder aquela qualidade que a gente preza por tantos anos, né? A Blessed aqui em Foz do Iguaçu já vai fazer 6 anos em outubro. 6 anos? 6 anos, desde Uau! 2019. E, e é isso. Então, todos os dias é batalhado, é trabalhado. E não é assim, não vem nada cai do céu, né? É tudo na base da oração. É o orar mais ação junto, senão também não É, tem jeito. na verdade, as pessoas acham que nessa vida tudo é muito fácil. Realmente tudo é muito fácil na mente daquela pessoa que não está correndo atrás. É. Aqueles que a gente fala, né, os críticos de internet, eles só ficam na internet ou assistindo pela televisão. É fácil você criticar, mas quando você tá na pele, você começa a entender aquela trajetória, aquela experiência, você fala, uau, não é como eu imaginava. Eu acho muito interessante, porque antes de eu começar a lidar com podcast, eu já ouvia muitas histórias, mas eu falei assim, mas será que é verdade essas histórias, essas experiências? Com o tempo você vai vendo, uau, faz todo sentido e realmente funciona dessa forma. A gente não acredita até passar por aquilo. Isso. Até você passar por aquilo, você não acredita. Eu também pensava, nossa, mas. Porque você pode ver, todo empresário tem uma história triste pra contar. É difícil quem não tem uma história de superação ou qualquer coisa do tipo pra contar. E eu ficava imaginando, nossa, mas será que tudo isso é mesmo? Tudo isso é tristeza? Vieram de baixo mesmo? Acontecia isso? E hoje eu posso dizer, é verdade. É verdade, gente. Não tem como. Mas isso que é bom, você sentiu na pele, entendeu? Porque assim, antigamente eu ficava pensando, quando eu trabalhava no CLT, trabalhei 6 meses no CLT, eu ficava pensando, poxa vida, hein? Eu trabalhando aqui, deixando meu patrão rico? Você é doido. Depois que eu fico pensando, poxa, mas ele tá me fornecendo o trabalho, eu tô indo lá trabalhar ganhando dinheiro, claro que ele vai ganhar também, né? É a consequência, ele usou a inteligência, conseguiu evoluir, então é automático. Mas assim, às vezes nós somos muito egoístas nessa questão, entendeu? Que nem o caso, não, eu quero ver só o meu lado, patrão não. É aquela questão, se não existir patrão, não vai ter trabalho.
não tem trabalho, o que que acontece? Todo mundo morre de fome, essa é a realidade, entendeu? Exatamente. A não ser que voltamos a ser que nem os primatas, os antigos. E isso ninguém quer voltar a ser, né? Ué. Eu acho que se colocar todo mundo lá, ninguém vai conseguir sobreviver a isso, não. O povo anda muito Nutella ultimamente. Ué. Mas assim, eu acho muito interessante, muito bom essa questão, esse ponto que nós adentramos. E eu gostaria de que você falasse para quem está nos acompanhando um pouco por que Blessed? Por quê? A Blessed em si foi um nome escolhido devido... Na hora da escolha, a gente não queria um nome assim, monótono e que fosse parecido com qualquer outra barbearia ou qualquer outra empresa, né? Aham. Os nomes são muito assim parecidos e aí a gente queria algo diferente. E na hora da procura ali pelo nome, veio o Blessed e a gente escolheu ele devido à nossa crença cristã. A gente queria passar isso para as pessoas também. E é um nome diferente e a tradução dele é abençoado. E essa empresa é muito abençoada, assim, devido a vários acontecimentos, né? É uma empresa muito humana, muito acolhedora. Então, é por isso que foi escolhido o Blessed ali. Pô, que legal. E quando você fala blessed, e eu não sabia o significado, mas ficava pensando, o que será que é blessed? Ficava pensando. Aí depois, quando você falou abençoado, eu falei, pô, realmente é abençoado. E onde você carrega o nome de bênção, você se torna uma bênção, né? Sim. Essa é a realidade. E conta pra nós um pouquinho, você falou sobre algumas parcerias, né? Para os motoristas de aplicativo. Para você, motorista de aplicativo, a Dara vai contar para vocês um pouquinho sobre as novidades que vocês têm, né? As parcerias. Isso, nós temos uma parceria com os motoristas de aplicativo, né? Onde nós plotamos o carro, né? Fazemos a adesivação do vidro traseiro do carro. E eles, em prol disso, têm o benefício de ter o plano ilimitado lá na barbearia, né? Nós trabalhamos barbearia por assinatura, nós temos os planos lá. E com isso, nós damos o plano ilimitado para os motoristas e a gente faz a adesivação aí do carro no vidro traseiro daí. Pô, que legal. Então, ó, para você, motorista de aplicativo aí, aqui de Foz do Iguaçu, que quiser estar plotando o seu carro, entre em contato com a Dara, tá bom? Ela vai passar mais informações para vocês no privado. Isso. Também segue lá a Blessed Barbearia, né? Barbearia Blessed. Isso. Essa eu falo muito rápido. Né? Então segue lá que eles vão estar passando mais dica para vocês, mais orientações, porque assim, hoje em dia, querendo ou não, quem que gosta de andar tudo barbudão? Difícil alguém andar. Sim, assim pode andar alinhado, né? Toda semana pode estar fazendo cabelo, barba. Sim. E para você, motorista de aplicativo, taxista, turismo, creio que conversando com a Dara também, ela vai ter um plano especial para vocês, tá? Porque assim, quem trabalha com turista, na verdade, assim, todo mundo devia andar alinhado, né? Mas essa não é a realidade. Mas, para você que trabalha com turista, sabe que essa questão, a sua imagem é tudo, entendeu? A primeira coisa que conta é a imagem, né? Na hora quer dizer, quando você chega num lugar, a primeira coisa que vão ver é a sua imagem. Ninguém vai ver se é gente boa ou não, o que tá acontecendo, né? Não, Então, assim, com esse benefício você pode estar sempre alinhadinho, né? Cabelo, barba, tudo certinho. E é legal. Motorista de aplicativo, os taxistas, o turismo também, né? Que mexe com muitas pessoas de fora e Sim. tem que estar sempre alinhado aí. Só falar com a gente que nós estamos lá para receber todos. show de bola. E a empresa de vocês está situada na onde? Nós ficamos na Avenida Silva Américo Sasdelli, 3765. Fica próximo à UPA da Vila A e ao Supermercado Santa Inês ali, bem do ladinho. É bem conhecido, né? Bem conhecida, Pô, que bem na legal. avenida ali. Na verdade, ali... eu acho que eu já tinha visto já uma coisa, mas quando era menor ainda. Blast era próximo ali, eu já tinha visto. Sim, aham. Era uma salinha mais pro ladinho, que inclusive essa sala a primeira, né, que o Yuri tinha barbearia ali. E aí depois surgiu a oportunidade desse ponto um pouquinho mais longe ali, mas... Mais interessante. Mas olha, me diz uma coisa, Adara. Por que o Yuri não tá aqui junto com nós, aqui participando do podcast? O Yuri foi aventurar novamente, gente. O parafuso dele soltou de novo e ele tá na Irlanda. Na Irlanda? Isso, o Yuri tá lá, ele foi fazer um intercâmbio, foi fazer uns cursos e tá lá. Tá trabalhando lá, inclusive, cortando cabelo, barba. Agora ele tá
tá metido, tá cortando o cabelo de gringo. Ah, você viu? Olha a experiência. É. Mas aquela questão. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Ele saiu de Goiás, veio pra Foz. Ele fala pelo menos o inglês e o espanhol? Não Não? fala nada. Uai. Ele tá aprendendo lá agora, nesse intercâmbio que ele foi fazer. E é o Google Tradutor mesmo, que é o professor dele lá de inglês. Então ele começou a se comunicar assim, com o tradutor do celular. E tá lá, tá estudando. Agora já, tipo assim, manja algumas palavrinhas, já tá um pouquinho melhor assim, mas foi sem saber nada. Uau, às vezes eu fico pensando, olha, a melhor forma de você aprender mesmo é você estar ali. Que nem no caso, às vezes entra os estrangeiros, que da América Latina mesmo, entendeu? E o pessoal começa a falar em espanhol. Uhum. Aí é aquela questão, eu sou um pouco meio metido, aí você vai sair. Aí eu tento falar um pouquinho de espanhol também. Ah, vou saber espanhol? Sí, hablo um pouquinho. Habla muy bueno. Aí já Aí fica. já começa. Isso aí, Aí mano. já se sente o espanhol Deixa aí, lá, não, aí já começa a inventar palavra que não tem. Vixe. que só você entende. É, parece o Bolsonaro falando aquelas palavras. Eita, nós. É assim tá o Yuri lá, falando o inglês dele, aquele inglês bem puxado, Ixi. um inglês goiano, Ah, que é olha. mais difícil ainda. Misericórdia. Mas tá lá. Não, mas é isso que eu acho legal. Quando você se joga mesmo, entendeu? Você aprende. Ele se joga, ele não tem medo de nada. É aquela frase, né? Quem tem medo não dirige BMW X5, né? É o medo deixa as pessoas muito pacatas, né? Muito paradas. E tem uma coisa que ele não tem medo, é de se aventurar. O Yuri, surgiu uma oportunidade onde quer que seja, Ele vai. ele vai. Mas eu acho isso muito, muito bom, muito importante, é as pessoas aproveitar as oportunidades. Sim. Entendeu? Aproveitar as oportunidades. Eu sou um pouco meio medroso nessa questão, entendeu? Às vezes, tem que fazer um investimento. Fico pensando, poxa vida, mas se der qualquer problema. Às vezes eu fico pensando, poxa, se eu continuar tendo esse pensamento, a vida de empreendedor, ela se acabou aí, entendeu? É. Essa é a realidade. A vida do empreendedor se acabou aí. A partir desse momento que você começa a limitar, né? Começa, mas não sei o quê. Começa a criar desculpa ali e tudo. Uhum. É, o empreendedor não pode ter medo de nada, né? Ele tem que. Todo dia lá, né, quando você acordar, tem uns 10 leões já prontos pra. Você tem que estar matando ali já desde a hora que acorda, né? Ah, fazer o quê? É o que tem pra É hoje, o que né? temos pra hoje. Mas, Aham. Adara, diz pra nós aí umas experiências. Conta pra nós agora as experiências que você já teve, assim, que... Na barbearia que... Quando você gostaria de compartilhar com nós algumas experiências. O que A, aconteceu? aham. A barbearia em si é. Ali a gente vive experiência todos os dias, né? Nós estamos lidando com pessoas. E para você trabalhar em barbearia, você já tem que amar pessoas, que é muito difícil hoje em dia, né? Você gostar de lidar com o público, de lidar com pessoas. Então, não é só um corte de cabelo. É ali você é psicólogo, você é amigo, você é o barbeiro, você tá presente ali em várias etapas da vida da pessoa, né? Casamento, você vai cortar o cabelo. Um aniversário, você tá lá, né? Cortando o cabelo. Qualquer coisa que você. Até uma entrevista de emprego, hoje mesmo tinha um menino que chegou lá, ele ia fazer uma entrevista de emprego, então ele precisava estar com o cabelo alinhado. Aí, ó. Então você vive várias experiências ali dentro da barbearia. E eu nunca me imaginei empreendendo nessa área, né? Até antes de conhecer o Yuri. Então, foi a partir dele aí também que eu comecei a gostar dessa área, que eu comecei a gostar do que eu faço. E assim, hoje eu não me vejo fora de lá, entendeu? Passando qualquer desafio, qualquer coisa que for, eu tenho a disponibilidade para lutar todos os dias, para manter aquela empresa em pé, para estar todos os dias lá, chegou às 9 horas da manhã abrindo, orando pela empresa e é isso, ali é experiência atrás de experiência. Você citou algo muito importante. Você falou orando. Mas pra que orar? Hoje em dia não é só chegar lá e trabalhar? Não. Então, assim, eu acho muito interessante isso. É quando você coloca Deus à frente, Deus vai lá e faz a obra, entendeu? Eu me recordo porque muitas das vezes quando eu saio de casa, sempre eu peço a orar. Eu e minha esposa sempre oramos, né? Minha princesa. Sempre eu peço a bênção de Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. Você não sabe nem se você vai voltar naquele dia, né? Porque é só ele que sabe. Até o dia que nós vamos estar aqui nessa terra, né? Então, assim, lá a gente ora todas as manhãs e até o meio-dia é louvor. Querendo ou não,
até o meio-dia, o que toca é o louvor. Claro que não é som alto nem nada, mas já é da empresa isso. Uhum. E porque toda a honra e glória é dada a Deus, né? E aquela Perfeito. empresa é dele. Eu sempre falo, tudo é dele, nada é meu, nada é do Yuri, nada é nosso. Tudo é de Deus. Foi ele que deu, foi ele que trouxe. É claro que com muito esforço, né? Meu, do Yuri, tudo. Mais dele, né? Que iniciou isso tudo. Mas assim, o dono de lá é Deus. E eu só trabalho para ele. Aí todo dia eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu tô aqui. Abri já a sua empresa, que o Senhor me traga os clientes que o Senhor já agendou, que o Senhor vai trazer sem agendar. Nós estamos prontos para receber, para atender. E é isso. Mas que legal. Você contando isso daí me veio assim, um filme na mente, porque eu tava pensando aqui agora. É, às vezes você não tem cliente, mas você tá lá esperando o cliente. Às vezes o boleto tá para vencer o boleto e você fala, Senhor, aquele momento assim, poxa, Senhor, isso aqui não é meu, é do Senhor, entendeu? Então, cadê os clientes? Cadê os clientes? Aí daqui a pouco você chora, fica refletindo, poxa, velho, será que é isso que Deus quer? Aí daqui a pouco chega um, daqui a pouco chega dois, daqui a pouco chega três, Uhum. aí você fica tudo feliz, fala, poxa, Deus ouviu a minha oração. É Deus ouviu. exatamente assim. E nessa palavra que você falou, eu achei interessante. Será que é isso que Deus quer? Eu acho assim, que se tá queimando no seu coração, se é o seu sonho, e se ele te despertou naquela manhã, você conseguiu abrir o olho para você poder ir, você vai, que pode ter certeza. Que é isso que Deus quer. Que a benção é garantida. É garantida. Pô, que legal. Mas olha, para quem ainda não foi lá, a gente recomenda você ir lá na Blast, conhecer eles. A Dara já passou o endereço. Dara, fala um pouquinho. Eu quero agora, você me contou em off, né, sobre como vocês foram construindo a barbearia. Eu achei muito interessante. Queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo. Porque eu achei muito interessante isso, entendeu? Porque as pessoas acham que é assim. é, Apareça a televisão. Apareceu. Apareça isso. Apareceu. Não é, né? Explica um pouquinho mais para quem tá nos assistindo aí, para quem acha que é só estalou os dedos, tudo apareceu. Então, lá nada estalou os dedos, apareceu. A gente até tentou, mas não teve jeito não. Agora, quando nós mudamos para o ponto novo, né? Tivemos que fazer uma reforma total, piso, do piso ao teto, né? Porque ali aquele ponto onde é a barbearia hoje era uma marmitaria, um restaurante. Então, quando a mulher saiu, as paredes tinham muita gordura, tava assim bem feia a sala. E aí o Yuri teve que partir para essa reforma toda, né? E aí, vamos fazer o quê, né? Mão de obra é Trabalhar. caro, tudo muito caro, material caro, então vamos comprar o material, vamos dar um jeito de fazer essa reforma aí. E aí era pintura, era tudo. Eu, ele, e na época a mãe dele estava aqui também, que ela veio passar um tempinho pra cá, Uau. e a gente se ajudava. Saía de lá altas horas da noite, todo mundo cheio de tinta, todo mundo pintado. E aí os móveis, vamos fazer o que agora? Ixi. Claro que a gente queria tudo móveis planejado e tal, mas não era a condição do momento, né? E vamos partir então para um móvel mais estilo industrial. E aí, como é que vai fazer? Aí o Yuri decidiu comprar lá a solda, Aham. soldador, aquela serra de cortar e tal. Comprou os ferros e começou, se atacou a fazer. Fez bancada, fez a estrutura toda das luzes, fez os bancos de espera da recepção. Então, todo móvel que tem lá foi feito pelo Yuri mesmo. Uhum. Eu acho interessante porque isso é legal você mencionar, porque às vezes as pessoas acham que, é como eu falei antes, estrala o dedo, tudo apareceu. Não, é. É Ô, difícil. eu acho interessante porque vocês tiveram que escolher. Ou vocês mesmo montar, faziam os móveis, entendeu? Ou vocês o quê? Não fazia e ficava ali, Na e verdade, esperava juntar dinheiro pra pagar um móvel planejado, né? na verdade não tinha opção, né? Ou faz você mesmo, ou faz você mesmo. Porque se você fosse esperar para ter o planejado e ter tudo certinho, você não consegue juntar dinheiro assim, não é fácil. Então já ia Certo. aparecer outras coisas, e já ia outras coisas, e quando ia ver, não ia ter mudança, não ia mudar para outra sala. Então o que foi? Foi arregaçar as mangas mesmo e foi, partiu.
não tinha outra opção. Eu acho muito importante isso, é a dedicação agora que vocês tiverem, entendeu? Poxa, bem que você poderia falar, Yuri, deixa disso, larga isso, vamos fazer outra coisa, entendeu? Ou Isso. a própria família dele, não, deixa isso é coisa de doido. Mas não, vocês estiveram lá apoiando ele, entendeu? Então isso faz toda a diferença na vida de um homem, entendeu? O homem, às vezes, ele pensa, poxa vida, o que que eu tô fazendo aqui? Mas quando ele olha pra esposa dele, a esposa tá assim, tamo junto. Aí o que acontece? O homem sente mais o quê? Pô, que legal, eles estão me apoiando, então bora. Creio que... Sim, é assim. Claro que a gente tem muita. Nós somos diferentes um do Não, outro, sério. né? E tem ali uma coisinha aqui, outra ali. Mas assim, eu sempre falei pra ele: aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar junto com você. Se a gente estiver aqui debaixo da ponte, nós vamos estar junto. Eu acho isso muito importante, porque isso mostra o companheirismo, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, o casamento são duas pessoas diferentes, completamente diferentes. E agora aquelas duas pessoas se unem com o mesmo propósito, o mesmo Completamente objetivo. diferente e a gente tem que lutar todos os dias para dar certo. Porque não é fácil você conviver com uma pessoa que é diferente de você, que, né, teve outra criação, mas você tem que estar todos os dias disposto a amar. O amor é isso, você tem que estar disposto a amar. Porque se você não estiver disposto, você pode achar que ama quantia que for, que não dá certo. Na verdade, agora você é suportar outra pessoa, essa é a realidade. É, Eu falo muito isso, entendeu? Você tem que suportar outra tem pessoa. que. Quando minha sogra falou bem assim, olha, realmente você quer casar com a minha filha? Mas por que da pergunta? Porque vocês não se amam. Vocês estão apaixonados um pelo outro. E eu fiquei ofendido. Falei, mas como assim, mas não amo? Claro que eu amo, entendeu? Eu amo. Mas Primeiro momento a gente fica, né? como que Da não? onde que ela vai saber do meu É, sentimento, né? isso, é dessa forma. Aí, quando você vai pra vem, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você fala, uau, realmente ela tinha... falava com autoridade, entendeu? Uhum. Porque já tinham 20 anos de casado, um pouco mais de 20 anos de casado, e é algo que deixou assim pensativo. Como que pode? Como que pode? E ela passou, a gente fala, né? Passar a letra, falou a realidade. Ó, É, é assim, funciona assim, assim, assim. Será que é mesmo? E agora, com o tempo, depois de 4 anos de casado, você fala, realmente, é isso, entendeu? Eles passaram a informação correta. Apenas nós, que às vezes, num percurso, não conseguimos entender, exatamente. né? Às vezes a gente acha que não é assim, ou que. Ainda mais quando a gente é mais novo, né? Oxi. Sempre tem as suas próprias ideias e acha que sempre tá certo. Que nunca ninguém tá errado. Mas na verdade é difícil. É difícil e só com o tempo, com a idade, com o amadurecimento, com o crescimento, você vai percebendo isso. Eu acho muito interessante, até se você quiser, tá? Comentar sobre isso. Você está aqui no Brasil e Yuri tá lá Isso, em. eu tô no Brasil, Foz do Iguaçu e o Yuri lá na Irlanda. Tipo, mais de 18 horas de voo, vamos dizer assim. Que foi o que ele levou pra chegar lá, né? Aham. E eu tô aqui, eu e o José, que é o nosso pitoquinho, Olha só. e tamo aí, firme e forte. E assim, eu acho muito interessante que as pessoas às vezes falam assim: nossa, a pessoa é doido fazer isso, é louco. Mas ninguém conhece o coração do outro, ninguém conhece a vida do outro, entendeu? Então, diz pra nós aí, Adara, como que é essa experiência, né? Porque a questão, o Yuri não está aqui no Brasil, você está aqui, o Yuri tá lá na Indonésia. Na Irlanda. Irlanda, isso tá lá na Irlanda. Conta um pouquinho pra nós aí, como é que tá sendo pra você, entendeu? Viver essa vida de distância. Você aqui, ele lá, vocês têm um filhinho também, né? O José. Isso? Sim. Então, como tá sendo pra você essa experiência? Não vou dizer que tá sendo boa porque não tá de jeito nenhum, né? Tá sendo bem difícil. A gente sente saudade, né? Não quer ficar longe. E aí tem o José também, que sente muita falta do pai, porque dormia junto, né? Era muito apegado ao pai. Mas o Yuri liga pra ele todos os dias, conversam e tal. E assim, não tá sendo fácil, só que eu sei, né, Patrick, que vai ser bom lá no futuro, né? A ida do Yuri pra lá vai gerar conhecimento, vai agregar valor, tanto pra família quanto pra empresa também, né, em si. E assim, não é fácil, mas a gente tá aí, lutando todos os dias, né? Tem noites que a gente dorme chorando, mas no outro dia já acorda ali feliz e bora pra cima, vamos fazer mais um dia extraordinário.
E é isso. Eu acho muito interessante isso porque na minha família teve já o meu cunhado, ele foi pro Japão e deixou minha cunhada na casa do meu sogro e da minha sogra com os filhinhos. E, e eu fui meio uma das pessoas que falou, nossa, esse cara é doido. Como que ele vai fazer isso? É doido demais, é muita. Como é que eu posso falar assim? Na época eu sei, muita coragem, entendeu? Muita coragem. Isso porque eu não era casado ainda, não tinha essa experiência da vida de casado, mas depois quando você casa, você adquire uma certa maturidade. Você, quando você é solteiro, você vai confiar em quem? Você não confia em ninguém, entendeu? Quando você casa, agora já muda. Você confia. Então eu comecei a entender um pouco a experiência dele e agora consigo entender um pouco a sua experiência através da experiência do meu cunhado, né, com a minha cunhada. Uhum. E querendo ou não, poxa, às vezes você tá aqui. Ele não te vigia, você não vigia ele, entendeu? Então, tipo, é a consciência de cada um, entendeu? Isso eu acho muito importante, essa confiança, entendeu? Que um tem no outro. Poxa, às vezes eles começavam a conversar assim, às vezes eu tava no quarto, aí entravam pro banheiro lá, eu ficava conversando dentro do banheiro, vai conversar dentro do banheiro, vai conversar lá na sala, lá pra fora. E começavam a conversar assim, e eu ficava pensando, poxa vida, mesmo distante, a comunicação é sempre, entendeu? E perguntar como é que tá os filhos, viu os filhos. É... E assim, pra você que tá aqui no Brasil, quando ele liga, pra você é o seu esteio aqui. Lá, entendeu? Quem sabe, nós não conseguimos falar com ele aqui, mas você conversa todo dia com ele, sabe o que ele tá sentindo. Então, assim, não é fácil. Não, não é fácil nem pra mim nem pra ele. Eu tenho certeza disso que não tá sendo fácil, né? Ainda mais pelo filhinho ali, que o sonho do Yuri era ser pai. Olha, E aí veio o José e menino ainda, companheirinho dele, né? Muito companheiro os dois. E eu tenho certeza que não é fácil pra ele. Mas é aquilo, é confiança, né? Todos os dias. E tipo assim, vai de cada pessoa, né, Patrick? Se a pessoa quiser fazer alguma coisa, ela faz aqui, faz ali, faz na esquina, faz em qualquer lugar. Então não é a distância que quer dizer alguma coisa, mas sim o isso. caráter da pessoa, né? É o caráter, é o jeito da pessoa. Então não é a distância que vai determinar qualquer coisa entre um casal, mas sim é o caráter mesmo da pessoa ali, né? Vou ser bem sincero, eu não sei se eu conseguiria viver longe da minha esposa, não. É, eu também, pra mim é bem difícil, assim. O Yuri é bem mais forte, ele é mais racional do que emocional. E eu sou muito emocional, né? Então, pra mim, que tá sendo, eu acho que um pouco mais difícil esse lado. Mas ele é muito racional. E aí ele só fala assim: vai dar tudo certo, é isso, vai, você consegue. É tipo assim, é sempre uma palavra de incentivo que ele fala. E é isso, tamo aí aguardando até o final do ano. Final do ano ele vem, aí vamos ver o que vai virar. Talvez surja uma Blast lá na. É, tá trabalhando pra isso, Aí, ó. né? Então, esse é o Pra levar motivo. uma Blessed pra lá. Isso, quem sabe aí daqui a pouco até o José, ó, Até o vocês vão José pra lá. vira meio irlandês também, Aí, ó. né? Pô, eu acho isso legal, essa experiência, esse intercâmbio que ele tá fazendo, entendeu? Através de conhecimento. Porque você contou um pouco a história, ele, quando ele tinha curso de cabeleireiro, né? Isso, Feminino. aham, ele tinha feito curso pra cabeleireiro, né? Pra trabalhar na área feminina, com coloração, penteado, escova, essas coisas, né? E ele não tinha feito pra barbeiro. Então ele aprendeu a cortar cabelo no YouTube, né? Cabelo masculino foi no YouTube. Isso. E hoje ele já formou aí mais de 30, 40 alunos com os cursos que nós damos na barbearia. Uau, olha que interessante. Creio que as pessoas estão nos assistindo aí, o primeiro que cortou com ele deixou os caminhos de rato. Com certeza, com certeza. Ele falou assim, até ele me contou uma vez que logo que ele começou a cortar os cabelos, aí ele tinha um boné pra vender também. Aham. Então quando ele via que o corte não tava muito bom, ele já vendia um boné junto. Esse daí é terrível, hein? Ah, esse é terrível. Esse é ligeiro. Tá. Ó, vou ser bem sério, o seu cabelo corte ficou muito bom, mas recomendo você É, utilizar um tem aqui um boné. boné tão Olha bonito, leva. Ah, que legal. E agora, você falou que ele dá até curso? Sim, dá curso. É, agora ele não tá, né, mestrando ali os cursos, porque tá longe, mas a gente continua com os cursos. Eu tenho um outro barbeiro lá que também dá curso.
Então é esse barbeiro que tomou a frente aí para dar os cursos. Nós temos aluno que vai formar agora no dia 26 de abril, já vai pegar o certificado, já vai poder começar a iniciar os trabalhos como barbeiro também. Olha que experiência top, né? É, mas nós já tivemos turmas. Hoje a gente migrou mais para o individual, né? Vimos que o aluno aprende melhor no curso individual, sendo só para ele, sendo especializado para ele, da forma como ele aprende, né? Então, mas já teve turma de 10 alunos. Uau! Já teve assim que o Yuri teve que comprar umas cadeiras extra para poder fazer Pô, mas as isso é aulas. muito bom, é o que eu falo. Poxa, do Yuri, morando na barbearia, entendeu? A dando curso, entendeu? Ensinando as pessoas. Isso que eu acho top, essa experiência, entendeu? Essa evolução. Porque, tipo assim, poxa, você tava aqui, agora você tá aqui. Mas seu Isso. objetivo é chegar aqui, cada vez subindo Uhum. mais, entendeu? Cada Cada vez. vez mais. Sim, porque criando faz toda a diferença na nossa vida. E o que o Yuri fez é louvável, entendeu? É louvável ir lá pra Irlanda, deixar a esposa aqui com um filhinho, entendeu? Mas ele tá, não, eu quero conhecimento para dar uma vida melhor pra minha família e ampliar, entendeu? Com a graça de Deus, quem sabe aí se tornar até uma franquia, entendeu? Franquia Isso. se expandir para outros lugares. É isso que nós almejamos, né? E o homem ele é o provedor do lar, né, Patrick? Então ele tem que procurar sempre o melhor ali para a família, para estar trazendo sustento, para enriquecer a família em si, em conhecimento, em, em uma vida boa também, né? Perfeito. Não deixar ali estagnar, não deixar parado. Tem o José, eu quero meu filho estudar numa escola boa, que ele seja um homem de verdade quando ele chegar aí, né, na formação dele, criando um filho pro futuro, ali para ele poder fazer pela família dele o que o pai faz por nós, né? Nossa, que top essa experiência. Eu ainda não sou pai, entendeu? Mas você contando assim, eu fico pensando, poxa vida, hein? Minha esposa vai assistir esse daqui e falar, amor, ó. Aí, ó o tempo, ó o É o tempo. tempo. Eita, nós. Mas assim, é bom, eu gosto de ouvir essas experiências, esses conhecimentos, assim, entendeu? Conversar com outras pessoas, porque nós aprendemos muito. Esses dias eu estava conversando com ela, até a gente mudar um pouquinho aqui o foco, mas nós estávamos conversando sobre filhos, crianças. E a gente começou a olhar as crianças, ver se, olha, esse pai é dessa forma com o filho, com a filha assim, com o filho, com o pai. A gente começou a verificar isso daí. Como que nós vamos ser quando nós somos pais? Como é que vai ser a nossa experiência? Como é que nós vamos... Será que nós vamos dar tudo o que ele quer? O que ela quer? Ou será que nós vamos ser muito rígido? Então, assim, eu acho que a gente começou a brincar, fala assim, brincando já. E sempre o homem já tem aquela questão. Ó, o primeiro genro vai ser. Fiz um propósito que ele vai ser. Como que fala? Vai ser. Servir como é que fala? A primeira. Quando você dá uma oferta, o primeiro vai ser de oferta. O Uhum. primeiro namorado da minha filha vai ser uma oferta. Então, assim, eu acho muito interessante. A gente, foi através desse vídeo que a gente começou a brincar e conversar um pouco sobre essa questão de filhos. Mas eu acho muito bom, acho muito interessante. E hoje, quem consegue educar uma criança, bicho, está fazendo um trabalho magnífico, entendeu? Porque não é fácil. Hoje em dia, É bem difícil assim você criar o teu filho no caminho certo, no caminho de Deus, né, nos princípios, não é nada fácil. O mundo muda muito repentino, acontece de tudo, né? Só que assim, voltando aí no que você falou sobre a filha mulher, eu no meu papel de filha vou te falar um pouquinho. A filha, o primeiro amor da vida é o pai. Então todo relacionamento que a gente tem é muito parecido com o pai. Então conforme o pai é com a gente, né, no tratamento, então ali é muito bom o pai, até quando você tiver uma filha, né, se for menina, você já pega essa dica. O jeito que o pai trata a gente é o que a gente procura nos homens, sabe? Eu vejo por mim mesma. Todo relacionamento que eu já tive, assim, as pessoas são muito parecidas com meu pai. Tipo, alguma coisa tem algum detalhe ali que meu pai faz e que eles são parecidos, sabe? Então é muito assim. E ali o José,
a gente tenta criar ele da melhor maneira possível, no caminho certo possível, né? Ele, claro, ele vai fazer 2 aninhos ainda, só que ele já tá na idade ali de adquirir a personalidade dele, né? Que é, vem aquelas manhas, Perfeito. tudo. Ixi. Então, mas é isso. Todos os dias é uma vitória, assim, passando. Eu acho muito interessante que não é fácil. Não é fácil, entendeu? Toda diversidade, tudo o que acontece, mas tá ali firme, entendeu? E a sua família tá tudo em Foz hoje, né? Sim, a minha família toda é de Foz do Iguaçu, né? Tenho alguns tios, assim, do lado da minha mãe, perdido pelo Brasil, Ah, sim. mas a família minha mesma é daqui. Minha mãe, meu pai, meu irmão, O bom todo mundo que. aqui. Bom se você precisar de qualquer coisa aqui, Sim, eu né? tenho eles, né, presente, tudo pertinho, Sim. Agora você imagina aquelas mulheres que estão longe, distante de tudo. que não tem nada, né? É Então, muito assim, mais difícil. eu acho muito interessante porque a família é um papel fundamental. Muitas falam assim, minha família é só eu, minha esposa e meus filhos. Não, é um conjunto, é um complemento, né? E faz toda a diferença. Porque quando você precisar, É um porto seguro, né? Você dá um isso. grito ali, eles já estão auxiliando, né? Claro que tem muitas pessoas que não têm uma família assim, né? Mas nós temos, graças a Deus, uma família bem estruturada e que pode contar um com o outro sempre. E é isso. Mas isso eu acho muito bom. E bora lá então. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Eu por aqui vir aqui agradeço. contar as histórias, experiências um pouquinho sobre a barbearia. Eu assim, são coisas magníficas, né? Eu acho muito interessante o que vai ficar registrado aqui, é ele comendo miojo. É, não tem como. Não tem, porque olha, poxa vida. E assim, é que veio assim, eu tive uma recordação de quando eu era criança, entendeu? Poxa, eu tinha condição de comer bem, entendeu? Mas nem tudo nós conseguimos comer, entendeu? Eu queria comer isso. Não, a gente tem condição de comer isso daqui. Comer bem que eu digo, nunca faltou, graças a Deus, nunca faltou comida, entendeu? Mas eu queria comer uma bolacha diferente, queria comer um doce diferente. Ó, isso já não dá. Porque se a gente comer esse doce aqui, não vai faltar pra isso. Não, tá bom. Então, tipo assim, e esses dias, esse eu conto uma experiência que eu tive esses dias, fui na panificadora e vi não é um sonho, é um sonho recheado, É o entendeu? donuts, né, que eles falam. Eu Não, acho não, que é. não, é sonho Sonho mesmo, mesmo. sonho mesmo. É porque tem 2 nomes, o pessoal fala. É. Mas eu conheço por sonho. Aí o que que acontece? Recheado com doce de leite. Nossa, eu ficava pensando, poxa, quando eu era pequeno eu não comia isso. Não comia, entendeu? Ou algo, ou aquele, né, croissant, Croissant. croissant, entendeu? Então assim, e esse dia eu fui lá, eu comi e fiquei pensando, poxa vida, antigamente eu não tinha condição de comer, entendeu? E agora eu tenho condição. Então eu creio que às vezes passa isso na cabeça dele, poxa vida, poxa, antigamente quando eu comecei de tudo eu tava comendo nesse miojo, agora graças a Deus eu já posso comer uma comida É, melhor. o Yuri, ele é mais novo do que eu, 2 anos. Aham. Só que, assim, as experiências da vida dele que ele me conta desde quando ele era pequenininho, ele já passou por muita coisa que eu falo assim, nossa, eu não cheguei nem... Porque eu sempre tive uma vida bem tranquila, bem boa perante a isso, assim. Meu pai sempre teve uma condição melhor, então eu ia no supermercado, eu enchia o carrinho do que eu queria e eu comia do jeito que eu queria, eu e meu irmão, sabe, na época. E aí ele me contando as experiências dele, eu falo, mas menino, você era da época da minha mãe, eu acho que tua idade tá errada. Porque você é mais novo do que eu, você passou por tudo isso, toda a história que minha mãe e meu pai passou, ele passou na época dele. E muito diferente, assim, o contexto dele de criança do meu, sabe? E, nossa, é uma superação. Quando ele vier, você chama ele, que ele tem Com muita coisa pra contar, Com viu? certeza, ó. Convite feito de antemão já, através aqui, ó. Tá, Yuri? Você que está assistindo aí. Quando vim pro Brasil, ó, o podcast tá aqui, que eu vi mais sua história. Porque aquela questão, a sua metade aqui, ela explicou algumas coisas, mas você tá com a fonte. É, ele que sabe, né? Quando é a história da gente, a gente tem mais propriedade pra falar. Eu vim contar um pouquinho da nossa superação de 5 anos. Isso. Agora o Yuri tem uma Vixe. bagagem assim que não é uma malinha de 23 quilos, não. É É uma várias. malona, né? Mas isso aí. Adara, pode falar então o que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos assistindo, do incentivo para elas? Assim, quem sonha em empreender, quem sonha em entrar pro ramo de barbearia, né? Os barbeiros novos que estão aí fazendo curso. Pessoal, não deixe se levar pelas críticas.
segue o sonho, coloca Deus em primeiro lugar da sua vida e as demais coisas serão acrescentadas, pode ter certeza disso. Ama a sua família, honra pai e mãe, que tudo o que você desejar na sua vida será acrescentado. Segue mesmo, não tenha medo. O medo só paralisa as pessoas. Às vezes você tá com medo e nem é tudo aquilo que você tá achando, né? Segue seus sonhos. Se tá queimando o seu coração, se foi esse o propósito de Deus para sua vida, pode seguir que vai dar certo. Nós somos prova viva disso. Quem quiser tá indo lá conhecer a barbearia, né? Os futuros barbeiros aí, onde quer que você esteja fazendo curso, não tem problema. Você pode ir lá, pode conhecer. Nós damos dica, auxiliamos. Nós estamos lá para isso, para ajudar a todos. Que Deus abençoe a todos. E é isso, vai dar certo. É isso aí, eu fico muito feliz. Adara, muito obrigado. Obrigada, que Deus abençoe Patrick. vocês ricamente, tá? Amém. Porque a gente sabe que hoje em dia você ser empresário não é fácil. Não é fácil. Hoje em dia as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Tem os seus prós e contra, né? Todos os dias. É aquela questão. O empresário, se ele não tomar cuidado, a depressão vem muito rápido. E é isso daí, tem que cuidar também. Por isso é aquela questão, eu falo muito, é você se apegar com Deus, porque ajuda muito, entendeu? Mas você também cuidar da sua mentalidade. Corpo, mente e espírito. Isso, Não perfeito. tem erro. Cuidou, sucesso. E é isso aí. Pessoal, para vocês ainda que não seguem o podcast Papo da Fronteira, bora lá seguir nas redes sociais. E também para você que não segue a barbearia, bora lá seguir também. Blessed, como que está no... Barbearia Blessed, _Foz. Aí, ó, viu? Isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rapidocar. Você pode estar escaneando com o seu telefone ou também você pode você vai ser direcionado ao Play Store, onde você faz certinho o download, para quando você precisar, você coloca certinho de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. Outro detalhe, e para você que são os novos usuários também, vocês fazendo certinho o cadastro, você pode indicar outros amigos de vocês e também tem umas paradinhas bem top lá, ok? Acompanhe eles também lá na rede social, tanto no Instagram, que é Rapidocar Oficial ou Rapidocar Foz do Iguaçu, ok? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, aqui está aparecendo o contato dele. Você, através desse QR Code, você pode entrar em contato com ele para ver qual plano é o melhor para você. Só lembrando que para você, motorista de aplicativo, taxista e turismo, tem um preço especial. Por quê? Você lava com mais frequência, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show que tem lá em Las Vegas, Dubai? Aquele show das águas? Aqui em Foz nós temos também. É algo diferencial. Aqui tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? Que eles utilizam a própria cortina de ar para jogar uma projeção. Então, como se fosse uma parede onde você joga a projeção e o que acontece é como se fosse um cinema. Então, é algo diferencial. Outro detalhe também tem o Movie Cars. Patrick, o que tem no Movie Cars? São carros em cenários de cinematográfico. Sabe aqueles carros de Hollywood? Aqui em Foz nós temos também, não? No Movie Cars. Outro detalhe, para você que tem criança pequena e gosta de sempre deixar as crianças felizes, as crianças curtindo as fadas, lá no Wonder Park tem também. E qual atrativo? No Lumina, que é o novo atrativo, beleza?